E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila. Hoje o clima é diferente, hoje eu vou falar de algo pesado. É mais um vídeo a pedidos. Eu já tinha recebido o pedido para falar sobre isso e ontem eu tive uma conversa seríssima com uma pessoa, com uma mulher que passou por esse problema, que vive esse problema hoje em dia, que são as doenças causadas pelo adultério. É claro que não é só pelo adultério, são doenças causadas pelo sexo, né? Por transmissão sexual. Mas quando é fruto do adultério, e principalmente do adultério do homem para a mulher, cara, as consequências são gravíssimas. Eu tenho certeza que algumas consequências aqui que eu vou trazer para você, você não sabia. Encaminhe esse vídeo para algum amigo seu que você sabe que adultera, alguma amiga que você sabe que pula cerca, que é infiel, porque as consequências podem ser para sempre, podem ser incuráveis, inclusive. Beleza? E eu vou falar aqui nesse vídeo sobre as doenças causadas físicas, as doenças físicas. Porque muitas das doenças psicológicas as pessoas vão carregar o resto da vida. Porque não entendem que tem tratamento, não entendem que podem buscar ajuda psicológica, ajuda médica, medicamento. Então, muitas vezes, muitos casais que passam pelo adultério, muitas vezes, as doenças trazidas ao psique deles vão viver o resto da vida. Então vamos falar das doenças psicológicas? Das doenças psicológicas não, das doenças físicas, das principais doenças físicas que normalmente vêm através do adultério, para você ficar ligado, e falar, cara, eu nunca vou fazer isso. Eu nunca quero causar esse mal para minha esposa. Eu nunca vou causar esse mal irremediável para o meu marido. E hoje, principalmente, o foco é nas mulheres, tá? Fiquem atentas. Uma coisa importante que acontece. Normalmente, as pessoas mais velhas, ali dos 35 para frente, têm muita dificuldade em usar preservativo. E eu fui dessa geração que viu a AIDS explodir, mas que mesmo assim tinha grande bloqueio em usar preservativo. E vou além. Existem doenças sexualmente transmissíveis que se a pessoa não fizer um manejo do preservativo perfeito, por exemplo, pega no preservativo com a mão contaminada, contamina a mão e depois pega no próprio pênis, já que a gente está falando de bactéria, de vírus, se contamina mesmo usando preservativo. Entenderam onde eu quero chegar? Que, então eu vou de preservativo, não tem risco nenhum. Tem risco também. E que mesmo que você tenha consciência desses riscos, num vacilo, num deslize, num manejo inadequado ali do preservativo, quando vai desprezar, pode contrair uma doença séria e pode passar para sua esposa, pode passar para sua namorada, pode passar para seu marido. Então, cara, é um negócio muito sério. E as religiões falam muito que a melhor forma de você evitar uma doença sexualmente transmissível é a fidelidade, é a monogamia. Mas tem que ser de ambos, tem que ser de verdade. Porque, cara, se mesmo de camisinha pode transmitir, imagina só. E normalmente pessoas mais velhas, voltando, né? Entre ali 35 para frente e tal, talvez a geração mais jovem tenha mais consciência disso, porque houve mais, né, campanhas. Tem problema em usar preservativo, não gosta. E a partir do momento que o casal fala que já pode transar sem preservativo, parece um voto de confiança. Eu confio em você e você confia em mim, olha que lindo. Mas isso é pura tolice. Cara, porque eu não sei do passado daquela pessoa, não sei nem do presente dela de verdade. E eu vou confiar, contrair uma doença com a qual eu posso passar para minha esposa como um voto de confiança da pessoa com a qual eu estou saindo agora. Cara, não dá. É muita tolice. Beleza? Preste atenção nesse dado. Fui pesquisar hoje, sabe? Estudar, aprofundar no assunto para poder fazer um vídeo relevante para vocês. 80% das mulheres que contraem HIV no Brasil contraem dos seus parceiros. Cara, isso é muito preocupante. 80% das mulheres que estão tendo vida sexual com seu marido livre têm certeza que estão imunes a esse tipo de doença. É claro que uma mulher casada não vai exigir camisinha do marido. Não dá para levar um casamento assim, é muito difícil. O certo seria, se ela tem desconfiança, fala assim, a partir de hoje então a gente já transa com camisinha. Mas imagina o nível desse relacionamento. Na minha opinião, é melhor separar. Beleza? Melhor separar. Então, 80% das mulheres que contraem HIV no Brasil contraem dos seus maridos. E detalhe, elas só descobrem que contraíram por dois motivos, basicamente. Primeiro, quando vai fazer o pré-natal, e exige-se, né, da mãe que vai fazer o pré-natal o exame anti-HIV, e quando o marido fica doente. Quando o marido fica doente e afunda, e vai para o hospital, interna, e ninguém sabe o que tem, aquela coisa toda, aí sim o médico vai pedir o teste de HIV para ambos. Então, quer dizer, quando descobre, normalmente já é um negócio evoluído, já é um negócio que espalhou, que está muito grave já. Isso é preocupante demais. Mulher que contrai normalmente HIV é do marido.
E assim como o HIV, tem o tal do HPV, que é o segundo caso de câncer com maior morte no Brasil. Só perde para o câncer de mama. Só que o câncer de mama não é um câncer contraído. É um câncer que apareceu na mulher, é uma fatalidade. Agora, o HPV, que o marido... Cara, pensa nessa cena. É o marido que põe essa bactéria, esse vírus, não lembro bem qual é o dos dois agora, se não me engano, bactéria. Não é vírus. Dentro da esposa, e ele fica lá. Qual é a grande diferença do HPV no homem e na mulher? No homem, quando aparece, ele fica visível. Ele olha, tem lá as verrugas, tem lá os sinais, fica visível. Só que na mulher, fica dentro da vagina, fica muito interno. É por isso que a mulher tem que ir ao ginecologista, tem que fazer o Papa Nicolau. O Papa Nicolau identifica o HPV em estágio inicial. Tem aquele exame que o médico realmente olha dentro da cavidade vaginal da mulher e tenta ver se tem algum sinal de verruga, de lesão, de corpo estranho ali na vagina da mulher. Cara, então é um vírus perigosíssimo para as mulheres. Ele demora em média de 15 a 20 anos para virar um câncer dentro da mulher, beleza? Então ele só vai matar de fato quando já está no estágio bem avançado. Aí tem que fazer esterectomia radical, tem que fazer quimioterapia, tem que tentar muito, mas mesmo assim, apesar de ser um dos poucos tipos de HPV que mata muito no Brasil. Só perde para o câncer de mama. E a mulher vai ter que tratar disso o resto da vida, vai ter que estar fazendo exame. E foi a partir disso que eu tive a ideia. Essa pessoa que relatou comigo ontem falou que agora a cada 6 meses, a cada ano, tem que fazer o teste, tem que verificar em que estágio está o HPV dela e que foi considerado um HPV cancerígeno, porque nem todos são, maligno, e que ela contraiu do marido. Foi fiel ao relacionamento, se não me engano, 21 ou 28 anos, e a única probabilidade dela ter contraído é do próprio marido, que ela tinha certeza absoluta que ela colocava a mão no fogo, que era um cara fiel. Olha o tamanho do problema disso. Demora demais para virar um câncer. A maioria das mulheres do Brasil, infelizmente, não fazem os exames, o acompanhamento ginecológico corretamente. E não estou falando que é porque não pode, sabe? Porque não quer, porque é desleixada, não. É porque, cara, a saúde pública no Brasil é difícil. Pagar plano de saúde no Brasil é caríssimo. Pra você ter ideia, o exame Papa Nicolau é caro, é R$150. Né? Eu pesquisando agora. Tudo bem, para algumas pessoas é quase nada. E pelo valor que ele tem, pelo tanto de doença que ele detecta, é muito barato pelo benefício que ele traz. Mas às vezes você fala para uma mulher que mora numa comunidade, que mora numa região muito distante, que é bem pobre, que ganha salário mínimo, que vive das campanhas do governo, tirar 150 para pagar fica difícil. Cara, daí você pensa o seguinte, é uma doença que o cara coloca dentro da mulher. E que se ela não acompanhar, que se ela não tiver preocupação, pode virar um câncer e matar. E mata aos poucos. E é uma desgraceira. Assim, nós homens, se soubéssemos disso, eu penso que nós homens tínhamos que ver um vídeo desse todo ano, sabe, assim, para voltar a consciência. Eu mesmo tive um soco no estômago, ter que estudar isso para falar com vocês. Se a gente visse isso, se a gente tivesse contato com isso, todo ano a gente ia pensar 2 vezes a gente fazer uma merda. Eu vivi isso no meu passado. Quando eu era adolescente, eu tive uma parceira sexual e ela falou pra mim, ela falou, Flávio, tá tranquilo? Tá sentindo nada não? Eu pensei, ué, será que essa mulher tá falando, gente? Não era namorada não, era só parceira sexual. Eu falei, hein? E não dei muita ideia. Um adolescente burro pra caramba. E depois de alguns meses, eu tive um problema. Eu senti meu ovo inchando. Uma coisa feia de eu falar, né? Mas pra vocês entenderem que ninguém tá imune a isso. Ninguém tá... que não vai acontecer comigo, sabe? E aí eu senti que meu ovo estava inchando e é uma doença que a bactéria se aloja no epidídimo. O epidídimo é uma cobertura do ovo e ficou muito inchado, ficou 4 vezes o tamanho normal. Aí lá vai eu, adolescente, ter que falar pra minha mãe, ó, acho que tô com um probleminha aqui, viu? Tá inchado e tal. No começo pensou que fosse aquela torção, né, no testículo, acontece muito, mas não era. Era a doença que a mulher ainda me avisou e que era uma IST, mudou o nome, né, de DST para IST. Imagina se fosse um HPV que mais tarde eu transferia para minha esposa, que se ela não se cuidasse, ia acabar virando um câncer. Olha o problema. E demora muito. No homem, o homem é considerado o transmissor assintomático. Ele tem o HPV, transmite o HPV, mas praticamente não tem sintoma.
principalmente se tiver uma boa saúde e tal, pode ficar lá e nunca se manifestar, nunca virar uma verruga, nunca virar um problema de fato, mas ele transmite. Isso é muito sério, isso é muito sério. Fora, existem várias outras doenças sexualmente transmissíveis. Tem a herpes, tem o cancro mole, tem o HPV que eu falei que é perigosíssimo, na minha opinião, talvez mais perigoso do que a própria AIDS. Porque, cara, a AIDS também não tem cura, mas morre-se muito mais mulher no Brasil de HPV do que de AIDS, por conta dessa doença silenciosa e por conta da falta de acompanhamento correto. E eu me lembro, inclusive, que essa doença que eu tive, voltando no assunto, né, é a doença que mais esteriliza homens no mundo. Então, o cara fica infértil porque teve essa doença e não tratou direito. E quando eu casei, depois de 2 anos de casado, eu quis ter filhos, né, com a minha esposa. A gente já sonhava ter filhos e tal, e eu tive dificuldade em engravidá-la. A gente tentava, estava tudo certo, não tomava mais pílula, era para engravidar, e eu ficava pensando naquilo. Eu falava, cara, será que não foi aquela parada que eu tive na adolescência? Será que não foi aquela IST que eu tive na adolescência? Aí chegou ao ponto de eu ter que falar, porque a mulher se culpa, né? A mulher fala, a culpa é minha, eu não consigo nem ter filho, não sou uma boa mulher. Mulher que não consegue engravidar tem grandes problemas psicológicos normalmente. E eu tive que chegar pra ela e falar, ó, depois de algum tempo tentando já, falar, ó, meu amor, talvez o problema não esteja em você, eu tive isso na adolescência, e pode ser que eu que seja infértil da parada. Olha o problema. Só que depois disso, passou 3 meses, ela engravidou. Eu não tinha problema de fertilidade, não. Beleza? Tem gonorreia, tem sífilis, tem doença inflamatória da pelvis, que quando a gonorreia e a sífilis normalmente não são bem tratadas, essa infecção alastra para toda a pelve da mulher, sabe? Ela fica com dor no pé na barriga, sangramento, muito problema ginecológico. E, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós homens principalmente, sabe? Mulheres, se cuidem. Foi traída, sabe que foi traída? Ainda que você pense em perdoar ou não, independente disso, tá? Vá fazer um exame, uma bateria de exames completa. Vá fazer o Papa Nicolau, que identifica a grande maioria das ISTs. Faz o exame visual do médico. Vá ao ginecologista, explica que seu marido falhou, que seu marido foi infiel e que você precisa saber o que está acontecendo com você, certo? Porque muitas vezes nem ele sabe que está doente, nem ele sabe que contraiu. Então, é um problema sério, é problema de saúde pública. Acho que se nós homens soubéssemos o tamanho da desgraceira que a gente pode trazer para dentro de casa, nós faríamos muito menos. É muito sério isso, é um tema muito sério a ser abordado. Pode trazer AIDS para dentro de casa, que vai demorar a se manifestar. Pode trazer o HPV, que vai demorar até 15 anos, 20 anos para virar um câncer, se a mulher não fizer um acompanhamento correto. Então, se você for homem também tem que tomar cuidado, né? O homem pode estar contraindo doença. Tive contato também com homens, já falei com homens também, que falou, Flávio, apareceu uma coceira em mim, Flávio, apareceu um problema no meu pênis, e eu sou fiel, e daqui a pouco a minha mulher mentindo. E muitas vezes o homem também mente muito, esconde que está com essa doença, claro, né? Está envergonhado, é um mecanismo de defesa do ser humano, está errado, tá? Essa autodefesa é nojenta, mas é um mecanismo de defesa do ser humano. Negam até a morte, falam que está tranquilo, muitas vezes tomando medicação. Já ouvi histórias de homens tomando medicação escondido da esposa, e a esposa falando que já está começando a fazer xixi ardendo, e o cara ali caladinho. Olha o tamanho da merda que pode dar a infidelidade, olha o tamanho do problema. O cara tá vendo a esposa adoecer, mas para não abrir o jogo, para não perder o casamento, para não ser exposto à vergonha de ter trazido a doença para dentro de casa, fica mentindo, segura na mentira e fica ali. Então, façam o exame. Façam o exame mesmo. Descobriu o adultério? Faz exame. Depois pense em perdoar ou não, em continuar vivendo junto ou não. Eu sou pró-perdão, eu sou pró-reconciliação. Meu casamento é prova disso. Vivemos melhor hoje do que antes das infidelidades, tanto minhas quanto da minha esposa. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, beleza? Alguns cuidados bem sérios disso. Cara, imagina só como é que fica a cabeça de uma mulher sabendo que tem uma doença que foi trazida pelo homem e que vai ter que manter monitoramento dessa doença pro resto da vida. Toda vez que ela for lá no médico fazer exame, ela vai ficar muito pé da vida, muito irada, porque esse cara trouxe isso pra ela. É culpa dele. É culpa dele. Imagina a cabeça de um homem sabendo que levou, sabe assim, que introduziu a doença na mulher. Imagina um cara que sabe que, esse caso eu nunca peguei, que sabe que transmitiu HIV para a esposa, que ela está condenada com essa doença pro resto da vida, e que a qualquer momento a doença pode explodir e levá-la à morte. Esse cara deve ficar com a cabeça muito doida. Então, mensagem principal, tem que ser fiel. A melhor forma de evitar isso,
Não é a camisinha. A camisinha, mesmo assim, pode se vacilar no uso no manejo, pode transmitir também doença, inclusive HPV. Porque é muito bactéria, é vírus, é muito pequeno. Vacilou ali, pegou em algum lugar, depois de ter pegado em contato, colocado o dedo, pode transmitir. Olha só como é que é. Então a melhor forma é que ambos sejam fiéis, ambos façam exames, tenham certeza que estão limpos dessas doenças e se mantenham fiéis pro resto da vida, beleza? Se você passou por algum desses problemas, sabe, quer conversar com alguém, precisa de ajuda para superar a infidelidade, me chama, tá? Vai ter meu telefone aqui embaixo no vídeo, vai ter um link, se você quiser meus cursos, não vou nem falar muito do curso porque não é clima para isso, né? Mas se você precisa conversar, precisa de orientação para de fato vencer isso tudo, eu tenho meu processo de mentoria. Eu tenho ajudado muita gente a reequilibrar os pensamentos e tomar as atitudes corretas pós-infidelidade para vencer, ou se foi infiel, ou se foi vítima da infidelidade, beleza? Vê se não vacila, cara. Você não quer transmitir HPV ou AIDS para sua mulher nem a pau, nem qualquer uma das outras doenças, e nem pegar essas doenças. Então não é a camisinha que vai te livrar da possibilidade dessas porcarias, não. É a fidelidade sua e da sua esposa e dos exames que vocês fazem antes de iniciar um relacionamento, de descobrir também, né, que aconteceu em algum dos lados isso, beleza? Leva a sério, isso é muito sério. É uma das maiores causas de mortes de mulheres no Brasil. É uma doença colocada pelo homem. Vê se não vacila.